Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Quero ler algumas mensagens com você, se você puder pegar sua Bíblia para acompanhar comigo. Vamos ler aqui em Mateus 19, versículo 3. Olha o título da mensagem: Ensino sobre o divórcio. E chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto o homem deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Trago-vos essa palavra, uma palavra bastante polêmica nos dias de hoje, que tem muita gente andando errante e dizendo que servem a Jesus e vivendo na prática ilícita dessa palavra. Então, quero alertar, irmãos, aqueles que tiverem desejo de serem salvos, para não ficarem confundidos nessa palavra, porque a Bíblia diz que a gente erra por não examinar. Então, temos andado errantes, né? Por não examinar. Aqui os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram para eles, né? Tentando eles, se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. O que Jesus disse? Não tendes lido que aqueles que o fez no princípio macho e fêmeas os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Jesus disse aqui com essa palavra? Quis dizer aqui com essa palavra? No princípio foi assim. Macho e fêmea ele fez. Quando o homem deixa o pai e a mãe une-se a sua mulher, são uma só carne. Onde está aqui o verdadeiro casamento para Deus? Da hora que deixa pai e mãe e se constitui uma família. Nos dias de hoje, andam por aí muitos errantes. Deixa pai e mãe, vive um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos e por aí vai. E diz que está livre por não ter assinado uma carta de divórcio, por não ter feito um casamento cívico ou feito um casamento religioso. Deus é testemunha dessa união aqui, irmãos. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu largar suas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Como foi no princípio? Deixar pai e mãe e ser uma só carne. Ali estava constituído, irmãos, o casamento. Vamos anular hoje o casamento cívico? Não. O casamento cívico hoje, ele é para quê? É para o amparo. Mas, de repente, a lei cívica mude algum ponto contrário à palavra de Deus. Porque hoje nós vemos muitas leis que já atropelam com a palavra de Deus. Se esse casamento cívico for chegar a haver uma mudança, nós vamos permanecer em qual? Qual é o casamento para Deus? É aquele que deixou pai e mãe e uniu-se a sua mulher e foram uma só carne, se constituíram uma só carne. Nós vamos permanecer nesse ou nós vamos andar errantes? Hoje o casamento cívico, ele faz o quê? Ele traz um amparo para o casal. A Bíblia diz que nós temos que estar sujeito às leis. Então, a lei é boa, não é contrária à palavra de Deus? Guardemos a lei, irmãos. Então, Jesus diz, eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que foi largada também comete adultério. É muito clara essa palavra aqui, irmãos.
Aqui Jesus abriu um parêntese para aquele que entrasse em fornicação. Um exemplo, nos dias de hoje é como se a pessoa tivesse um noivado. Nos dias ali de Jesus, como Maria estava ali com José, Maria se achou concebida, né, do Espírito Santo, e José a quis deixar. Naquela situação ali, José era livre para casar de novo. Mas hoje é uma grande confusão nessa mensagem, porque diz que aqui Jesus abriu um parêntese para quando há a infidelidade de alguma das partes do casal, do que é casado, para se casar de novo. E Jesus não abriu esse parêntese para o casal. Deus deu a liberdade do casal se separar, mas não casar com outro. E qualquer que casar com outro comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui Jesus já disse para os casados: se quer separar, que separe, mas que não case, porque comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os irmãos viram como que os discípulos entenderam essa palavra? Que eles viram que era coisa difícil de se relacionar? Que se a condição do homem é relativamente à mulher, que não convinha nem mexer com isso. Jesus, porém, disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Porque há eunucos que se nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram caçados pelos homens, e há eunucos que se caçaram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Os eunucos ali, havia eunucos ali que nasceram do ventre da mãe. Havia eunucos que se castravam, havia eunucos que se castravam a si mesmos por causa do reino do céu, porque ele sabia que essa palavra era uma condição relativamente difícil de mexer, que preferiam nem mexer, preferiam se castrar por causa do reino do céu. Mas Jesus diz: quem pode receber isso, recebam. Quem podia ali se separar para o reino do céu e não mexer ali com a mulher, recebesse aquela mensagem. Mas quem não podia, que nem todos poderiam receber aquilo. Por quê? Porque existem as pessoas que têm o dom para poder ter o casamento. As pessoas são escolhidas por Deus para ter o casamento. Então, tem pessoas que têm o dom para isso. Vamos ler um pouco no princípio. Como foi no princípio? Aqui em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui foi para Adão ali no jardim. Viu só? Adão e Eva, Deus havia formado eles desde o princípio. E já disse para eles, quando ali Deus entregou para Adão a sua esposa que havia feito da sua costela: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali nasceu, irmãos, o casamento, a união de corpos. Vamos ler agora em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente? Fale-lhe uma carta de repúdio e la dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e la der em sua mão, e a despedir da sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Tá vendo aqui, irmãos? Ali, essa aqui foi a dureza do coração do povo ali, que Moisés permitiu dar carta de divórcio.
Quando um homem toma uma mulher e se casa com ela, se une com ela e encontrar coisa indecente, isso aqui, coisa indecente, irmãos, ela era ali na época quando os homens não achavam as mulheres virgens. E ali havia aquela dureza de coração, eles entregavam, eles queriam levar essas moças perante o sacerdote para elas serem apedrejadas. E aí Moisés permitiu escrever essa carta de divórcio para que não acontecesse assim, porque o homem ali era livre para casar de novo se aquela mulher fosse morta. Então Moisés, não querendo resguardar essa situação, o que ele fez? Permitiu da carta de divórcio. E ele devolvia aquela filha, aquela moça à sua família. Mas aí o que ele disse aqui abaixo? Se pois saindo de sua casa foi se casar com outro homem, e este homem a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e der na sua mão e a despedir sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Os irmãos entenderam? É uma mulher contaminada. Se ela foi aqui com outro homem, se tornou uma mulher contaminada, que ela conta que ela, se o marido que ela tiver com ele, o outro marido que ela tiver com ele chegar a morrer, ela não pode nem voltar para o primeiro, porque ela se tornou uma mulher contaminada. Então a palavra de Deus não é incoerente, irmãos. Nós precisamos despertar para essa palavra, para que não sejamos condenados. Se você tem desejo de ser salvo, precisa olhar essa palavra para que não fique enganado, porque essa situação carnal que hoje vivemos levará muitos à condenação, sem conhecimento. Muitos têm conhecimento e acham que do jeito que estão fazendo está certo, mas não alcançarão a salvação. Vamos ler aqui agora em Mateus 5, versículo 31. Mateus 5, 31. Que diz assim: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a que foi repudiada ou largada, comete adultério. Viu só, irmãos, aqui, palavra de Jesus confirmando o que ele disse em Mateus 19. Vamos ler agora em Jeremias 3, versículo 1. Jeremias 3, versículo 1. Se um homem despedir sua mulher, e se for dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Porventura aquela terra de todo não se profanaria? Ou pois tu fornicaste com tantos amantes, ainda assim torna para mim, diz o Senhor? Levanta os seus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles como o árabo no deserto, assim profanaste a terra com suas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram tiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a cara de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo: Pai meu, tu és o meu guia da minha mocidade? Porventura conservarás ele para sempre a sua ira? Ou os guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Tá vendo, irmãos? O que a palavra fala daquela mulher que se ia juntar a outro homem? Portanto, tornará ela mais? Porque aquela terra de todo não se profanaria? Então a palavra é muito clara, irmãos. E aqui fala que o Senhor retém a chuva, retém as bênçãos sobre aqueles que andam errantes. Vamos ler aqui agora em Malaquias capítulo 2. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é por causa que são muitas mensagens, e é um dilema que hoje a gente precisa estudar, irmãos, para que não venhamos pecar contra o Senhor e perder a salvação, enganados, Malaquias 2,
versículo 14 ao 17. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? E desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus de juízo? O juízo virá sobre todas as coisas, né, irmãos? Então, mensagens muito claras. Não seja desleal a mulher da tua mocidade. Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quero ler aqui agora em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Mas de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, e se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O que a palavra aqui nos diz? Só está livre da lei do marido se ficar viúva, se morrer ambos, um ou outro, ficar livre, irmãos. Tem tantas outras mensagens, irmãos, mas eu vou parar por aqui porque o vídeo fica extenso. E deixo-vos essas mensagens para que vossos olhos sejam abertos e estejam atentos à palavra de Deus, porque para Deus, Deus não brinca. Às vezes a gente brinca, é desleal, né? Começa uma vida ali conjugal cedo e tem deslealdade, mas o Senhor julgará todas essas coisas. O Senhor está vendo todas essas coisas e as julgará. Não pensa que deixa pai e mãe e vai morar ali com a companheira, que Deus não viu essa união e que o Senhor deixará impune esse pecado. Davi ali pecou, mas a espada, né, irmãos, não deixou de cair na casa dele. Mesmo ele se arrependendo do seu pecado e se tornando um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala, ele não deixou de pagar pelos seus feitos. E assim é nos dias de hoje, né? Deus nos cobrará todas as coisas. O dia do juízo virá. A Bíblia diz que os livros serão abertos, nós seremos julgados segundo os livros, o que está escrito. Então, se a gente não se achar diante dos livros, o que a gente fez aqui na terra, nós seremos julgados. Assim como Davi foi julgado e não ficou impune. A espada desceu de uma forma tenebrosa sobre a casa dele. E o meu recado final que eu deixo para vocês é que leiam a palavra de Deus, porque ela que nos justificará no último dia. Não podemos ficar enganados por homens, né? Homem nenhum vai nos dar salvação. Quem morreu por nós e nos julgará é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém.